Olá, boa noite a todos e bem-vindos ao 90 Minutos, seu programa diário para discutir das principais questões de política internacional, mas também sempre com um olhar para o nosso Brasil. Eu sou Carlos Cauti e tenho o prazer de ter comigo, ao meu lado, a professora Daniela Alves. Muito bem-vinda, Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui sempre na BMC. Vamos lá. Vamos lá, e também o queridíssimo professor Marcelo Suano. Muito boa noite, professor. Também é um prazer que estejam aqui conosco na BMC. Carlos, uma boa noite para ti, uma boa noite para Daniela, uma boa noite para todo o público que nos assiste. É um prazer, uma grande honra e que este programa ele prolifere, cresça e se desenvolva, porque nós acreditamos muito nesta atividade. Vamos lá, então, gente. Temos muitos assuntos para comentar nesta quarta-feira, iniciando por aquilo que está acontecendo no Equador, né? Vamos iniciar com a política internacional, depois a gente volta para o Brasil, porque no Equador temos um golpe de Estado, de fato, podemos chamá-lo assim, né? O presidente equatoriano decidiu dissolver o parlamento, chamar novas eleições, um congresso, né, que estava prestes a levar adiante um processo de impeachment, algo que a gente viu muito parecido com aquilo que aconteceu no Peru, né, há poucas semanas, né, há poucos meses atrás. Quais são as diferenças, quais são as similaridades e se de fato na América Latina temos um processo de desestabilização que está acontecendo nos países próximos do Brasil? Daniela, por favor. Vamos lá? Bom, Carlos, eu não vejo que a gente consiga qualificar como um golpe de Estado. Não é? A oposição, claro, está tentando fazer com que esta decisão do presidente não tenha validade, porque o que eles alegam é justamente isso, foi inconstitucional. Ele não poderia dissolver o parlamento porque não há uma crise institucional profunda ou uma comoção social para que ele pudesse dissolver o parlamento e chamar as eleições, não só as eleições legislativas, como também a eleição presidencial. Aí a questão é o seguinte, essa foi uma escolha dele porque já estava um procedimento de impeachment, e aí ele tem um mecanismo constitucional para conseguir fazer com que, qual seria a única alternativa dele? Seria exatamente dissolver o parlamento e chamar as eleições. Agora, se a gente analisar a percepção da oposição de que este foi na verdade, um drible do presidente para tentar, como você colocou, fazer um golpe de Estado, porque os mecanismos constitucionais não foram respeitados. Ora, se você não tem nenhuma crise institucional e nenhuma comoção social, por qual razão estavam levando um procedimento de impeachment? Claro, Então, claro. São questões que acabam sendo desencontradas quando a gente vê os argumentos que são colocados ali, na minha perspectiva. Professor, mas também, agora a pergunta para o professor Suano. O Equador foi um dos países mais afetados, por exemplo, pela crise do coronavírus, né? Um dos países que mais sofreu o número de mortes por habitante. A gente viu até cenas dramáticas com corpos deixados na rua. Não havia uma contabilização dos mortos coerente. O Equador também está uma situação econômica muito complicada, já é uma economia dolarizada há muito tempo, não tem capacidade sequer de ter uma moeda própria. O senhor não acha então que há também uma situação de crise permanente nesse país que não consegue se estruturar de forma, vamos dizer assim, minimamente sustentável para manter um equilíbrio político? Carlos, espetacular o ponto que você colocou. São três aspectos. O primeiro deles é a crise permanente. No Equador, mas essa crise permanente, ela ocorre na América Latina. Eu vou até tentar fazer um esclarecimento em relação a isso. É curioso que o Equador passa por acusações, os presidentes da República passam por acusações de corrupção há um bom tempo, todos eles, incluindo o Rafael Correa, que era um bolivariano, pelo menos era assim que era configurado, e além de ser um bolivariano, ele era um principal manifestante acerca do triunfo da esquerda na América Latina. Por qual razão? Por mais que ele tenha feito uma informação de economia nos Estados Unidos,
Ele era muito bem configurado de uma ala marxista e dando ao Estado um papel como agente econômico por excelência, não apenas como regulador da economia, aquele que estabelece as regras e as atuações, mas um ator essencial para a economia. Mas nós temos acusações de corrupção no Equador há muito tempo. O Equador vive sobre crises acho que pelo menos nos últimos 8, 9, 10 anos que ele está sob crise. Os últimos presidentes receberam ações de impeachment ou desconfiança. Tem um dado que é essencial no Equador. É muito curioso. A Dani foi muito feliz quando ela disse que não há os elementos necessários para se configurar a ação do presidente da República, porque é necessário uma comoção social ou uma crise entre os poderes. No entanto, como ele é alguém de centro-direita e a esquerda assumiu um certo protagonismo no legislativo, a esquerda passou a tentar detonar o presidente, que é de centro-direita, aproveitando a chance que eles tinham uma certa maioria ou uma voz mais ativa no parlamento. Isso foi interessante. Aí o que eles estavam tentando fazer? Vamos colocar um impeachment. Por quê? Porque o pedido de impeachment, ele precisa de um elemento jurídico, mas ele é essencialmente político. Se você tem elementos claros de política vinculados a supostos casos de corrupção sobre o qual ele está sendo denunciado, eles criam uma espécie de tempestade fictícia perfeita. Aí eles vamos entrar com o processo de impeachment. O que o presidente fez? Por mais que não tenha comoção social explícita, para antever ou para se antecipar à comoção social, o que ele fez? Eu vou utilizar um artigo ou um elemento estratégico da própria que está estabelecido na Constituição, que é a muerte cruzada. O que você faz isso? Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar a morte dos dois poderes, entre aspas, porque os dois serão necessários se renovar. Já que vocês não me dão a confiança e não há elementos suficientes para fazer isso, e eu não posso brecar as ações de vocês, convocaremos eleições. Isso é constitucional. E é interessante, não é? Porque o que ele faz é colocar para a população... Sim. Definir, afinal, não é, o que eles estão pensando sobre o país institucionalmente, não é? Porque até o Lasso ele assumiu como uma resposta ao fracasso da esquerda no Equador. Exatamente. Juliane Moreno, né? A gente estava vendo. Exatamente. Isso é inteligentíssimo estrategicamente. Por quê? Porque, de certa forma, bom, já que o problema está sendo um problema institucional e de dois grupos, a direita e a esquerda, que estão brigando, vamos colocar o seguinte, o povo que decida. Quando ele faz essa ação, ele está jogando de uma forma para tentar produzir um equilíbrio. E aí tem uma diferença do que aconteceu no Peru. No Peru, por mais que houvesse acusações de corrupção, as acusações eram muito mais concretas do que no caso do atual presidente do Equador. Sim, agora é uma questão de uma frota de petroleiras, né? Algo muito... E lá no Peru, houve uma tentativa de golpe do presidente. Ali foi muito claro. O presidente tentou um golpe e o Congresso fez o contragolpe. No caso do Equador, aí são elementos constitucionais muito definidos. E entrou dentro da estratégia. Ah, vocês querem me derrubar? Eu faço o seguinte, eu vou para o abraço do afogado, que é a expressão melhor que tem, que é uma expressão muito utilizada no Brasil. Se eu estou morrendo, eu me abraço em você. Ou sobreviveremos nós dois, ou morreremos nós dois. E joga pro povo. Gente, assim, um golpe de Estado se faz com apoio das Forças Armadas. Fracassou no Peru porque não havia apoio das Forças Armadas para ou então o presidente, e depois o país entrou naquele caos que ainda hoje está vivenciando essa convulsão social que está levando quase uma guerra civil interna no Peru, né? O que vocês acham? No Equador, nesse caso a gente está falando de um processo constitucional, mas caso o presidente decida de fato ir para as extremas consequências nesse embate contra o Congresso, as Forças Armadas do Equador, de que lado estarão? Daniela, depois o professor Suano. Olha, eu acho até que o professor Suano pode responder melhor do que eu, porque ele é especialista nessas questões militares, não é? Mas eu imagino que o Equador, ele ainda tem instituições um tanto quanto mais fortes do que o próprio Peru, não é? E este eu acredito que vai ser um teste muito importante justamente para a gente conseguir avaliar
qual é a saúde, nesse exato momento, das instituições equatorianas? Como elas vão responder? Porque é a partir disso que a gente consegue fazer uma avaliação passo a passo do que vai ocorrer e, claro, de fazer prospecção também das possibilidades ali no país. Mas é fato que, quando a gente olha no geral para a América Latina, Carlos, nós temos principalmente grandes problemas com relação à burocracia estatal, não é? Porque são burocracias que não são profissionalizadas, não é? Então você tem muitas daquelas indicações por parentesco, por questões pessoais, não é? Por amarração. E isso muitas vezes também acaba contaminando as Forças Armadas. E aí é nesse momento que a gente vai precisar acompanhar qual vai ser a resposta. Mas aí eu deixo aqui para o professor Suama fazer uma análise mais profunda. É interessante, por incrível que possa parecer, isso é óbvio. É uma construção de cenário e ninguém vai aqui brincar de futurologia ou de bola de cristal. Mas eu apostaria que as Forças Armadas, pelo elemento constitucional que está muito claro, e se ele está indo para o abraço do afogado, a solução é constitucional. O que as Forças Armadas farão? Pela percepção que eu tenho, deixa como está, eles vão resolver, porque a Constituição traz elementos para que se resolva sozinho. A única coisa que que as Forças Armadas poderão fazer é, se convocadas, para garantir a ordem, para que a transição se dê, porque tem mais um detalhe, e aí é que é o elemento principal. No momento em que ele convoca as eleições, ele não renuncia. Ele governa por 6 meses, né? Ele tem sido capaz de governar 6 meses sem o Congresso. Esse é o elemento transitório que ele pode governar por decretos. E nesse momento em que ele está governando por decretos, o que ele poderia fazer? Suponhamos que eu estivesse no lugar do presidente do Equador, o que eu faria? Acariciava as Forças Armadas, para eles não se meterem. Era isso que eu faria. Aumentando o salário, aumentando o soldo, também dando novos equipamentos, etc. Mas se ele fizer bobagem, aí entrará um elemento moderador. Claro. E poderão ser as Forças Armadas. Mas há a opção, só para terminar esse assunto, há a possibilidade que o Congresso do Equador simplesmente se recuse a acatar essa decisão, mesmo que constitucional, ou seja, que eles não aceitem a dissolução, né? E aí possam levar adiante o processo de impeachment. E aí entraria também um embate, de fato, até físico, né? Os congressistas que se recusando a deixar o Palácio do Congresso Nacional lá em Quito. Agora, o que os senhores acham? A senhora acha também? Há essa possibilidade de um prelúdio ao confronto institucional ou, de fato, essa morte cruzada vai ocorrer e já está definida? Daniela, depois... eu vejo que a esquerda vai tentar até o fim, não é, que essa situação não ocorra, não é, que não ocorra a dissolução do parlamento. Eu imagino que vai acontecer isso. Mas eu não imagino que vai chegar, não é, claro, tudo pode acontecer sempre, não é? Mas eu acredito que nós não vamos chegar a um ponto de um confronto, não é, nesse molde em que os parlamentares vão se negar a sair, porque aí se instaura uma crise profunda ali no Equador. E como vai se resolver uma situação dessa? Eu imagino que ninguém quer ficar com essa pecha, não é, de colocar o país numa situação pior do que já está. Portanto, a única saída que eles têm é respeitar, não é, o que for decidido, seja de um lado ou de outro. Mas a esquerda, sim, ele vai tentar fazer com que não ocorra essa dissolução. Eu acredito que esses argumentos que eles estão utilizando são argumentos fracos, não é, porque são mecanismos que efetivamente existem na Constituição e até mesmo os próprios argumentos deles acabam se voltando contra o próprio processo de impeachment. Então, não é aquilo, eu não vejo qualquer tipo de lógica para eles, não é? Ou saída para a esquerda ou para a oposição. Por incrível que pareça, Carlos, o que se apresenta, da minha perspectiva, como o mais provável. Cria-se a crise institucional, o parlamento se recusa e começa a votação, começa a tramitação de um processo de impeachment. O que me parece mais lógico, isso será jogado para a corte. Sim, então... A corte vai olhar e vai dizer, peraí, isso é constitucional. O presidente tem esse poder constitucional. A corte, muito provavelmente, se posicionará pró-presidente. O que me parece, porque é constitucional. E diante, o que pode questionar, o país está em caos? Não. Mas
existe uma crise institucional. Se, porventura, o Congresso mantiver, a crise institucional se configura. E aí a Corte provavelmente vai dizer, então existe uma crise institucional. Nesse sentido, o que nós temos que fazer? Aceita-se a dissolução, convoca-se as eleições e monitora-se o período transitório do presidente governando por decreto. Este é o momento em que as Forças Armadas podem ser solicitadas. Resta saber, no momento em de solicitação das Forças Armadas, elas entrariam como um instrumento para preservar o equilíbrio e o processo transitório, ou elas entrariam em apoio ao presidente da República? Se elas entrarem em apoio ao presidente da República ou legislativo, suponhamos, aí configura-se um golpe. Se elas entrarem por convocação do judiciário para preservar o processo transitório do presidente, uma vez que o abraço do afogado, a morte cruzada, é constitucional, aí não. As Forças Armadas não participariam do golpe, não configura golpe. Agora, Suano, a gente tem uma outra questão que é um fenômeno que acontece na América Latina também, quando a gente olha para as Supremas Cortes, né? Porque em vários países as Supremas Cortes, elas acabaram se politizando. Então, a gente não tem mais essa análise fria da Constituição. Não é? Será que seria realmente uma análise tão fria assim, constitucional, ou já foram tomadas também? Olha, uma coisa que a gente vê na política, me parece que é muito claro, né? As autoridades que tomam decisão, em especial decisão em última instância, eles fazem um cálculo de custo-benefício. Perfeito. Primeiro, para a sua sobrevivência, a Suprema Corte vai querer a sobrevivência da Corte e daqueles ministros, ou daquelas autoridades. É o primeiro ponto. E aí eles vão transitar o máximo possível num cálculo racional de sobrevivência institucional, mais do que sobrevivência do sistema, ou porque são racionais, porque pensam no melhor mundo possível, no melhor Equador possível. Então, o que me parece que a lógica maior criou-se mais um problema. Como é que a gente resolve isso? Segue a Constituição. Aí convoca-se as Forças Armadas para não configurar um golpe, para que a transição se dê, porque isso é interessantíssimo. Gerou um caos. Quem resolve esse caos? O povo. Através das eleições, né? Vamos ver se de fato as eleições vão conseguir ser realizadas e também de que jeito, né? E qual será o clima em que serão realizadas essas eleições. Agora, sempre ficando na área internacional, depois a gente passa para o Brasil no nosso segundo bloco. Hoje, o presidente da República, o Lula, está indo para o Japão porque vai ser, foi convidado, né? Vai ser um dos países convidados da reunião dos G7. O que vocês acham? O Brasil vai ficar bonito na foto, considerando que os países do G7 em bloco condenam a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, os países do G7 também solidarizam com Taiwan, né, em relação à possível invasão chinesa, que aparentemente está cada vez mais próxima, e o Brasil já deu sinais claros de que justifica a invasão da Ucrânia e também já declarou na China que Taiwan é parte integrante do território chinês. Daniela, o que você acha? Como que vai ser a recepção do Lula nessa reunião do G7? Bom, Carlos, quando a gente vai analisar as prioridades que foram colocadas ali pelo Japão no G7 nessa reunião, a gente fica pensando no seguinte: bom, você tem ali a questão da Ucrânia, como você mesmo pontuou, né? Também questões climáticas, você tem questões de inflação, você tem também a questão relacionada à saúde global. Então você tem tantos temas que a gente já não sabe se realmente existe uma prioridade ali no grupo, né? Começando por aí, porque eu acho que quando você coloca tantas prioridades é porque na verdade não tem nenhuma, né? Não tem absolutamente nenhuma. Mas afinal eles estão se reunindo e isso precisa ter algum objetivo. Imagino que o grande tema realmente ele vai estar ali ligado à questão da guerra da Ucrânia, não é? Porque não tem como fugir disso, o impacto é muito grande até hoje, não é? Ninguém sabe efetivamente até quanto tempo vai durar, as medidas que podem ser tomadas, mas efetivamente nós já esperamos que o presidente Lula ele possa colocar algumas falas ou se posicionar, como já veio se posicionando, não é? Mesmo interessante, porque ele se posiciona, mas ao mesmo tempo ele quer ser mediador do conflito. Não é como você vai ser o mediador de um conflito se você já colocou, não é, uma parte ali sobre... Desculpa te interromper, está brincando de Honduras, a crise de Honduras de 2009. Não, nós somos a favor do restabelecimento da ordem em Honduras, mas já se posicionou pró-Zelaya. Exato, você tem ali um posicionamento
a gente não pode dizer pró-russo, não é exatamente, porque ele ao longo do tempo ele foi tentando minimizar. Sim, amenizou a posição, mas ele chegou já a declarar pro-time já no ano passado, antes da eleição, teve um posicionamento muito crítico em relação ao Zelensky, culpou de fato o Zelensky pela responsabilidade da guerra. Inclusive, hoje o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que a Rússia até está disposta a ouvir, né, a seguir o plano de paz brasileiro, só que não existe um plano de paz brasileiro, né? Então, o que vocês acham? O Brasil está tentando aparecer na foto de qualquer jeito, parecendo até um pouco fora do papel que deveria cumprir? Está exagerando para querer aparecer de qualquer jeito na foto, ou está ficando feio na foto para o Brasil? Eu acho que você já fez a análise completa, não é, Carlo? Porque, realmente, quando a gente visualiza o posicionamento brasileiro no exterior, a gente vê que, em primeiro lugar, não existe uma prioridade, não existe uma política externa que a gente possa analisar, né? Exato, qual é a linha da política externa, o que efetivamente o Brasil quer. Parece que a todo momento o presidente ele tem essa necessidade, como você falou, de aparecer de qualquer forma nessas reuniões internacionais para voltar a ser o cara, né, que tanto era exaltado internacionalmente. E agora ele vendo que perdeu todo este protagonismo, tenta de qualquer forma participar e ter uma certa, digamos, como eu poderia dizer, um certo protagonismo. Mas quando a gente vai analisar, não existe um protagonismo quando ele vai nessas reuniões. Até porque não existe uma posição firme ou de projeto de país, né? Claro. O próprio governo aqui dentro mal começou, não conseguiu efetivamente andar. Então, o que vai conseguir mostrar fora do país, né? Primeiro, precisa ter uma orientação interna para depois você conseguir fazer algo com os países parceiros, né? A gente poderia falar. Pois é, professor, o que você acha dessa questão do Brasil querendo aparecer, querendo se enfiar em todos e qualquer fórum internacional, também, em qualquer crise? Mas isso também não é uma questão de hoje, né? A gente lembra, por exemplo, da crise iraniana em 2010, Lula querendo brincar de pacificador no Oriente Médio, quando visitou Israel e Palestina também nos anos anteriores, a questão com a Turquia. O Brasil aparentemente quer resolver os problemas do mundo inteiro e mal consegue resolver esses em casa, né? Qual que é a sua visão dessa tentativa de novo protagonismo brasileiro? Carlos, é muito bom quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas elegantes, porque vocês são muito elegantes. Vocês são muito elegantes. Eu vou tentar seguir essa linha de elegância. Primeiro, o Brasil sempre aparece bem em qualquer lugar. O país. Por quê? Porque existe um ar de simpatia com relação ao brasileiro. Uma vez eu ouvi de um indivíduo que estava envolvido numa crise muito grande no seu país na Europa, e eu perguntei, vem cá, por que vocês tratam tão bem a nós? Aí ele falou, porque vocês brasileiros não fazem mal para ninguém, exceto para vocês mesmos. Olha que coisa curiosa. O Brasil, ele sempre aparece muito bem. Qual é o grande problema? Nós temos uma liderança que está numa espécie de busca do santo graal do Prêmio Nobel da Paz. Então, o objetivo ali me parece que é mais pessoal. Eu quero estar em todos os fóruns, por quê? Porque o Prêmio Nobel da Paz, ele pode significar uma espécie de graça divina. O que é o conceito de graça? É um perdão que Deus dá para o pecador, não é para aquele que não peca. Ora, o Prêmio Nobel da Paz vai significar exatamente isso. Todos os meus pecados serão apagados, porque doravante eu serei um símbolo de alguém que conseguiu buscar alguma coisa que representa para a história da humanidade algo de espetacular. É isso que ele está em busca. Aí ele se manifesta e vai em todos os fóruns internacionais. Isso é interessante por duas razões. Primeiro, para ele vai e aparece. Para o Brasil, porque cria a sensação de que o Brasil pode participar das negociações. Mas aí vem um ponto. Qual é o peso real e concreto do Brasil nessas negociações? Isso aí tem que ser levado em consideração. E aí vem a maneira como Sua Excelência, o nosso presidente da República, se posiciona. Aí eu já encerro rapidamente. Como é que o nosso presidente normalmente se posiciona? Ele se posiciona com um grau de informalidade que gera estranhamento para determinados países, porque determinadas culturas não gostam que se pegue no braço, não gosta que fique falando muito perto, não gosta de intimidades, não gosta de brincadeirinha, mas ele tem um estilo da informalidade. E nesta informalidade, ele imagina que aquele discurso informal pode ser sedutor, e aí ele faz coisas que não são admissíveis. Por exemplo,
independentemente de se posicionar pró-Ucrânia ou pró-Rússia, ninguém pode ofender o presidente da Ucrânia. E fez uma ofensa ao presidente da Ucrânia, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. O que ele quis dizer com isso? É um arrogante, um insignificante, e não é nada daquilo que ele acha, se você interpretar adequadamente. Isso é uma ofensa. Na época falava-se que o Bolsonaro tinha sido inadequado. Não, o Bolsonaro não foi inadequado. Ele, como Estado brasileiro, se posicionou na ONU contra a guerra. Como governo brasileiro, eu vou atrás dos interesses do nosso país. Por qual razão? Temos que garantir os insumos, temos que garantir o fertilizante, temos que garantir aquilo que é essencial para a nossa economia. O Lula está cometendo erros de posicionamento porque o objetivo dele é pessoal, não é para o Brasil. Claro, mas também tem a questão que não é apenas Lula, né, professor? Temos um último minutinho aqui. A questão, por exemplo, da visita do Celso Amorim na Ucrânia. Ele foi lá e foi levado para Bucha, né, a cidade perto de Kiev, onde foram cometidos atrocidades por parte das tropas russas. Ele teve a bárbara coragem de falar que não é possível julgar o que aconteceu, porque foram mostradas apenas fotos, né? Então, não há também um problema que não é apenas o Lula como todo, mas é o seu entourage que o cerca, que também está perdendo contato com a realidade, provavelmente achando que estão ainda vivenciando os primeiros anos 2000, né? O momento de outro contexto histórico, de outro rebalanceamento. Mas, aliás, antes de dar a palavra para vocês, vamos dar um rápido intervalo, voltamos com essa pergunta logo depois, se de fato o governo brasileiro como um todo, e não apenas o presidente Lula, está perdendo um pouco de noção da realidade. Voltamos já com o nosso 90 minutos, rápido intervalo, não saia daí porque temos ainda muito assunto para discutir juntos. Olá, investidor! Hoje o aplicativo Grana vai te ajudar a obter a restituição integral ou de parte do imposto de renda retido na fonte, o imposto dedo duro, que incide sobre a venda dos investimentos em bolsa. Para pedir reembolso do IRRF em caso de perdas na bolsa, é preciso ter as notas de corretagem da sua corretora. Se forem operações comuns, como ações, fundos imobiliários ou fiagro, é possível solicitar a devolução no próprio programa da Receita, na aba IRRF Lei 11.033 de 2004. Em operações de day trade, a Instrução Normativa 1585 deixa claro que o investidor deve abrir um mini processo virtual para o reembolso. Já com o Grana, você não perde nenhum centavo, pois o aplicativo faz todo o controle dos aproveitamentos de crédito e não precisa pegar notas de corretagem, enquanto o Grana está plugado na B3. Até a próxima, bora investir! Quer saber um pouco mais sobre as principais companhias de capital aberto do mercado brasileiro e conversar diretamente com os executivos dessas empresas? O BMC Business é o lugar certo, toda terça-feira a partir das 18 horas, aqui na BMC News. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones?
a Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para os nossos 90 minutos. Muito boa noite para você que está se sintonizando agora aqui na BMC. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua pergunta também para os nossos convidados. E vamos voltar a falar de política externa, vamos falar de geopolítica, porque o Brasil está participando no G7, lá em Hiroshima, né, no Japão. O presidente Lula está viajando nesse momento, mas a gente estava conversando sobre o posicionamento do Brasil como um todo, né, da política externa brasileira no cenário mundial, né? A gente estava conversando que de fato o verdadeiro ministro das Relações Exteriores, que não é Mauro Vieira, mas é o Celso Amorim, que formalmente não tem nenhum cargo formal no governo, ele é conselheiro, representante especial, na verdade, do presidente da República para a política externa, então ele deveria ser um conselheiro que fica lá auxiliando o presidente, dando palpite, na verdade está viajando mais do que o próprio ministro, né? O Celso Amorim foi para a Rússia, encontrou Putin, foi para Venezuela, aliás, não somente encontrou o Nicolás Maduro, mas foi acolhido ao beijos e abraços, né? Abraçando o ditador. Fica complicado, tanto que na visita ao Putin não tiveram fotos oficiais, não por acaso, mas o Celso Amorim ele foi para a Ucrânia e ele teve um posicionamento que não apenas que provocou estranheza, mas provocou até arrepio nas pessoas quando ele falou que não dá para julgar o que aconteceu em Bucha, onde houveram crimes contra a humanidade que a própria Corte Penal Internacional está investigando e que criou, né, a Corte Penal Internacional, do que o Brasil faz parte, expediu uma ordem de prisão contra o Putin, né? Então, a pergunta que lhe faço é: o que está acontecendo com a política externa brasileira? Se, de fato, estamos deixando de lado valores que foram fundamentais para a diplomacia brasileira desde Rio Branco, ou até antes de Rio Branco, até hoje, né? Primeiramente, o respeito ao direito internacional, aos direitos humanos, para ficar de lado de autocracias ou ditaduras como a China ou a Rússia por questões ideológicas ou de interesses comerciais. Daniela, o que você acha? Estamos vendendo a alma para perseguir interesses econômicos ou de curto prazo ou ideológicos? Olha, Carlo, eu não vejo que é para conseguir interesses econômicos, tá? Mas sim de aproximação ideológica. Vou até pegar um ponto que você trouxe sobre a questão do Tribunal Penal Internacional relacionado ao conflito da Rússia com a Ucrânia. É interessante observar que as provas, tá, que o próprio Tribunal Internacional tem, ele é gerado pelos investigadores do próprio Tribunal Penal Internacional. Que foram para a Ucrânia e verificaram o que está sendo... As atrocidades e especialmente os indicadores de saúde e toda a estrutura de saúde da Ucrânia, isso também foi utilizado de uma forma muito forte como prova, não é, do que estava acontecendo, até porque lá hoje se vive uma crise muito grande. Você pensa não só econômico, não é, além de política, mas esse problema social, o problema de saúde, enfim, imagina como está aquela população nesse momento. Então, lá existe todas essas provas, mais ainda a questão de estupros, tudo que acontece, não normalmente nesse tipo de guerra. Então você tem ali provas efetivas. Infelizmente ter o Celso Amorim trazendo ou duvidando desse tipo de provas que são efetivas é algo que nos deixa estarrecidos, não é? Porque essa seria realmente a postura de um diplomata, não é? Especialmente nesse tipo de guerra, no que está acontecendo. Agora, quando a gente vai analisar o próprio histórico do Celso Amorim, não é de surpreender, não é? Porque mesmo antes das eleições, aqui no Brasil, ele fazia vários eventos, tá, em defesa da Venezuela, aqui dentro do Brasil, né, junto com grêmios estudantis, junto com o que eles chamam de movimentos sociais, não é?
para defender ditaduras. Então, hoje, essa a política externa, é a visão ideológica que se tem. Onde se quer chegar? É isso. Qual que é a razão disso? Tipo, assim, em latim se fala cui prodest, né? Para quem beneficia isso? Eu entendo que a Venezuela é um país vizinho, temos que, como o Brasil, prezar para a estabilidade, até para evitar uma crise migratória, como houve no passado, mas, ao mesmo tempo, os fluxos econômicos com a Venezuela basicamente inexistem hoje. A Venezuela não é mais um parceiro comercial para o Brasil, porque a economia lá está completamente deteriorada, uma implosão econômica por causa das políticas do governo de Nicolás Maduro, né, e de Hugo Chávez antes dele. Então, não é uma razão econômica, não é uma razão de natureza geopolítica, porque a gente não vai levar a Venezuela para o Ocidente como um todo. A Venezuela vai continuar mantendo, se a ditadura prosperar, essa posição antagônica ao Ocidente. Então, onde se quer chegar? Para que se submeter a uma humilhação de defender uma ditadura se não tem nenhuma vantagem prática? Ao menos, e aí eu te pergunto, que não seja uma visão tão extremista, ideologicamente falando, uma visão de ideologia pura que leva quase à irracionalidade, né? Qual que é a sua visão? Carlos, eu vejo que essa aí é uma questão de projeto de poder, não é uma questão de projeto de país, né? Então nós temos essa diferença. Quando o governo atual, ele se foca tanto em fazer parcerias, não é, ou defender até mesmo governos autoritários, não é, e ditaduras, que nós podemos classificar dessa forma, nós podemos chegar à conclusão que é essa cooperação como um projeto de poder. A gente não tem como analisar de outra forma, porque não tem benefício econômico, como você mesmo disse. Qual é a relação que tem isso para o país como um todo? Nenhum. A gente não consegue fazer nenhum tipo de relação. E o próprio brasileiro não tem o perfil, não é, de apoiar ditaduras, muito pelo contrário, não é? Nós somos receptivos, não é? Nós queremos sim defender bandeiras ocidentais e democráticas. Pois é, eu vou pegar esse gancho para essa pergunta, professor Marcelo. O Brasil, quando a gente está falando, o brasileiro médio não defende ditaduras. Mas o brasileiro se considera ocidental? Considera o Brasil como país parte do Ocidente? Porque quando, por exemplo, a gente vê na mídia falar da OTAN, se fala a OTAN, Aliança Militar do Ocidente. O Brasil não faz parte da OTAN, então o Brasil não faz parte do Ocidente também, porque não é parte dessa aliança. Ao mesmo tempo, os brasileiros querem emigrar para a Europa ou para os Estados Unidos, não querem emigrar para a Rússia, ou para a China, ou para a Índia. Eles almejam um padrão de vida americano, ou nem para a própria América do Sul. Eles almejam um padrão de vida americano, eles olham para os Estados Unidos como a cidade sobre a colina, né, a terra prometida. Então, mas ao mesmo tempo temos parte de brasileiros que vão para a rua e defendem Nicolás Maduro, defendem a Venezuela, dizem que não há ditadura em Cuba, dizem que não há um problema de autoritarismo na Bolívia. Então, será que o país de fato quer ser Ocidente, ou o país está dividido entre uma parte que quer o Ocidente e outra que prefere regimes autoritários de esquerda? Carlos, eu não quero ser defensor da teoria das elites, mas tem que fazer uma separação. Nós temos um povo que é majoritário, a grande massa do povo brasileiro, ele não está preocupado em se posicionar valorativamente como Ocidente ou não Ocidente, ou como latino-americano, ou como afrodescendente. Isso, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em entender qual é o seu posicionamento dentro do país e tentar entender como que podem haver políticas que o beneficiem de alguma maneira. A elite, por sua vez, ela age de uma maneira diferente. A elite, ela se vê majoritariamente como europeia. Nós ficamos de costas para a América do Sul e para a América Latina durante muito tempo. Nós sempre olhávamos para a Europa. A Europa é a nossa origem, a Europa é a nossa matriz, a Europa é o nosso modelo. A nossa elite sempre se posicionou assim. Num determinado momento, começou a haver uma disseminação de uma nova interpretação do que poderia ser feito no Brasil ou como nós deveríamos nos posicionar. E isso passou a ser disseminado nas escolas, criando uma outra elite que começa a questionar tudo isso. Mas qual é a grande questão? Quando a gente vê a maneira como nós estamos nos posicionando agora e traz figuras como Sua Excelência, eu não sei qual é a terminologia, ou melhor, o pronome de tratamento para ele, Celso Amorim, que ele vai e fica negociando ou se expressando como um porta-voz do Brasil. Olha para a nossa elite, que se diz europeia, mas parte dessa elite já está começando a dizer: eu sou alguma coisa de revolucionária, então na realidade eu me posiciono ideologicamente. Por que eu estou trazendo esse elemento?
Quando você pega o Celso Amorim, só fica claro o que ele é quando você entende a estrutura do nosso governo. E não apenas deste governo Lula, mas dos demais governos de Sua Excelência o presidente Lula e de Sua Excelência o presidente Dilma Rousseff. Por qual razão? O cargo do Celso Amorim é um cargo que antes chamava-se assessor especial para assuntos de relações internacionais da Presidência da República. Um cargo com um nome deste tamanho para se fazer a seguinte pergunta: você é ministro, você é o quê? Ninguém sabe o que ele é, mas ninguém sabe o que ele é porque é o Celso Amorim. Quando esse cargo foi ocupado por um cara chamado Marco Aurélio Garcia, se sabia o que era. Porque o Marco Aurélio Garcia era o cérebro estratégico que pensava a política externa brasileira, como que o Brasil ia se posicionar diante do mundo. O que o Lula tentou fazer foi reproduzir essa estrutura sem um Marco Aurélio Garcia e agora com o Celso Amorim, que naquela época era o ministro das Relações Exteriores. Aí a gente faz uma pergunta: alguém ouve falar do ministro das Relações Exteriores no Brasil? Não. Por qual razão? Porque o papel do ministro das Relações Exteriores era protocolar, não era de ser a mente estratégica. O Celso Amorim vai lá porque ele faz o estudo do cenário estratégico para responder aos interesses do governo. Os interesses do governo hoje estão configurados no interesse de Sua Excelência o Presidente da República, que é ele ser um protagonista e uma liderança internacional. Mas será que ele está entendendo, só para terminar esse ponto, Marcelo, será que ele está entendendo como é o contexto hoje? O Lula entrou, o primeiro mandato do Lula em 2003 começou com um boom das commodities, a China tinha acabado de entrar na OMC, o Brasil começou a exportar muito mais e com muito mais valor, ou seja, entrou muito dinheiro no Brasil. Chegou a crise de 2008, o Ocidente também se encontrou acuado por causa da situação econômica por lá, desemprego alto nos Estados Unidos, a bolsa colapsando, o PIB caindo, e o Brasil não teve grandes efeitos econômicos, se criou o BRICS, se pensava que o mundo estava mudando e havia uma nova geografia de poder, uma nova configuração do poder mundial. Hoje, 2023, 20 anos depois, as coisas estão mudando. O Brasil não exporta tanto assim, ou pelo menos exporta muito mais do que então, mas não há uma tendência de crescimento tão mais forte do que foi no passado. As configurações de poder não mudaram tanto assim. Os Estados Unidos continuam sendo a primeira economia do mundo, a maior potência militar. A Europa continua sendo o lugar de maior bem-estar social do planeta. A Rússia continua sendo um PIB menor do que a Espanha, por exemplo, e a China tem seus problemas internos, assim como a Índia. Será que o Lula não entendeu que o mundo mudou? Não é mais o mundo dos BRICS? Ou pelo menos não daquela forma? Não é mais o mundo de potências emergentes? E aí eu vou te dar uma resposta que é a resposta, eu diria, mas daquele que vê a política sem teorias e sem poesia. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados em entender o mundo. Eles têm um projeto, a Daniela foi clara para dizer, um projeto de poder, de um partido, de um grupo dentro do partido, e além disso, eles diriam assim, o cálculo de custo e benefício é um cálculo muito claro de eu vou na China porque com a China eu negocio aquilo que é interessante para nós garantirmos investimentos aqui, porque o primeiro problema que nós vamos ter, já que a gente quer resolver o problema interno da economia brasileira é quem que vai investir no Brasil sabendo que não tem responsabilidade fiscal, que não tem austeridade do governo, que a máquina administrativa não está funcionando? Eu preciso de dinheiro em algum lugar. Então esse é o primeiro cálculo. Como é que o mundo está funcionando na ordem do sistema internacional? Eles sabem, mas eles não estão preocupados com isso. Mesmo porque, como a Dani falou, ideologicamente, Sua Excelência Celso Amorim, ele ficou durante muito tempo, sim, fazendo pregações de um modelo político, era o modelo político bolivariano. Isso significa que ele não está preocupado com a realidade da inadequação e deste modelo. Sim. A preocupação é cálculo de custo e benefício e relação de poder. Como que nós nos mantemos? Para o governo atual, ele só se mantém se ele tiver um conjunto de aliados, e um desses aliados, porque está isolado, a China, de certa forma, também está isolada, mas um desses aliados pode colocar ou recursos ou insumos. Resolvendo o problema com a Rússia, o que a Rússia faz? A gente pega a carne de vocês e repassa diretamente aquilo que vocês precisarem que nós podemos fornecer, a um custo barato. Ele garante isso para causar a sensação de que, além de estar inserido no sistema internacional adequadamente, está garantindo investimentos e parceiros para dinamizar a economia. O cálculo deles não é entender o que está acontecendo no sistema internacional. Eles têm condição de entender, mas eles não se preocupam com isso e alguns nem querem
e buscar na estrutura real. Por isso que ele vai lá, fala o que ele fala lá. Eu não sei se com a pronúncia italiana tu fala bucha, alguns falam burra, né? Mas veja, ele não está preocupado. Isso é irrelevante. Mas eu entendo isso. Então estamos vendo um certo destaque da realidade por parte, não somente do presidente, mas também do seu principal assessor de relações internacionais, mas também no Brasil quem decide a política externa é o Congresso Nacional, é o Senado da República, que de fato dá as orientações. Mas, por exemplo, na Comissão de Assuntos Exteriores, existe uma força de orientação na política externa, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, que poderia, assim, eles têm a capacidade até de colocar na parede o ministro. Teoricamente existe. Formalmente é assim. Teoricamente existe, mas não é como nos Estados Unidos, porque o poder que existe lá no Congresso americano, ele é muito maior, porque efetivamente eles definem a política externa. Deixa eu te interromper só um minutinho. Os Estados Unidos já estão latino-americanizando a sua forma de fazer política. Vou deixar bem claro. Que isso significa? Quem governa nos Estados Unidos são os estados. Sim. O papel do governo federal, da União, é moeda, política de defesa e política externa. Somente isso. Era, pelo menos. O que foi que depois do Obama trouxe de novidade? Eu ouvi, por exemplo, o Mitt Romney, ele falando lá em Seattle, ele dizendo assim, quem está devendo nos Estados Unidos não é o povo americano, nem são os governos dos estados, é aquele governo de Washington. E ele concorrendo à presidência da República. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque mesmo nos Estados Unidos, que o Congresso, mais especificamente o Senado, tinha dedo na política externa, por causa do Obama, ele criou um modus operandi de fazer política externa sem consultar o Congresso, inclusive declarando guerra ou fazendo iniciativas sem aprovação do Senado e do Congresso americano. Isso realmente diminuiu o poder, mas ainda é muito maior do que aqui no Brasil. Comparativamente conosco, o nosso Congresso para a política externa, nada. Ele só vota e sabatina embaixadores. Mas isso, não é a forma, essa é a substância, ou seja, aquilo que acontece, mas formalmente deveria ser. Formalmente o Congresso poderia. Desculpa me interromper, pode jogar uma brincadeira? Formalmente o Senado Federal pode empichar o ministro do Supremo. Ele faz? Não. O único poder que realmente eles exercem aqui no Brasil, a Comissão de Relações Exteriores, é de aprovar ou não financiamentos externos. Sim, isso é real. Só. Mas normalmente aprova. Não é? Você não tem um conflito ali, você não tem um embate. Não é? Agora começou a ter algumas audiências públicas, mas não é. É sempre algo para esclarecer, nunca é algo para tentar orientar. Mas também acordos internacionais devem passar pela retificação antes do Congresso, tem que passar pela comissão para ser apreciados e muitas vezes são barrados por lá. Então, formalmente ainda há um papel importante que o Congresso e o Senado em si deveria atuar. Né? Por exemplo, os acordos que o Brasil assinou com a China, de fato ainda sabemos muito pouco da forma desses acordos, foram anunciados vários bilhões, precisamos ver se de fato esses se traduzem na realidade, mas o Congresso poderia ter o poder de dizer esse é interesse do Brasil, esse não é, né? O Senado, quero dizer. E o Senado hoje não tem, o PT não tem a maioria, nem de longe no Senado. Então vocês não acham que a política externa brasileira, mesmo se levada adiante do ponto de vista verbal, pelo Celso Amorim, o próprio Lula, ou até de uma forma, vamos dizer assim, pouco profissional, verbalmente falando, né? Usando palavras erradas, de fato, não poderia ser corrigida pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República? Deveria. Né? Não só poderia, como deveria. Mas, infelizmente, não é o histórico que nós temos. Né? Mesmo nos governos petistas, tá, tudo bem, eles tinham ali um certo poder, digamos assim, dentro do parlamento, não é? Mas quando a gente analisa o histórico ali do Congresso, não é um histórico que a gente possa colocar ali que eles realmente debatem, refletem se é interessante ou não para o país. Né? Recentemente teve uma audiência lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, justamente para verificar a entrada do Brasil na OCDE, que parou, né? Pois é, né? Esse outro assunto interessante. Temos ainda alguns minutinhos para falar sobre isso, mas terminando só o nosso papo sobre a política externa, porque temos muitas coisas para conversar aqui. Aliás, sempre naquela... Vamos falar então dessa questão da OCDE, porque assim a gente termina esse assunto e também falar daquela mesma reunião onde o ministro Mauro Vieira foi convocado, que falou também do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? O ministro Mauro Vieira usou palavras
palavras muito duras, disse que a União Europeia está fazendo exigências incompreensíveis, que é uma forma de protecionismo e que no final das contas o Brasil vai rever esse acordo. O Brasil também, através do ministro Haddad, disse que a entrada na OCDE está postergada sem tempo para acabar. É compreensível. De fato, o Brasil não está se afastando do centro da economia mundial, ou melhor, das melhores práticas da economia mundial, porque a OCDE é, de um lado econômico, as best practices do mundo, e reúne países desenvolvidos que foram ajudados a desenvolver também graças à regra da OCDE. E do ponto de vista do acordo com o Mercosul da União Europeia, não é acordo meramente econômico, é acordo de parceria estratégica, é um acordo de compartilhamento de valores. O Brasil não está se distanciando desse ocidente econômico e valorial? Posso fazer uma consideração em relação ao que eu estava falando antes? Eu já entro nessa questão da OCDE. Que o Congresso, ele, como a Dani falou, ele vota financiamentos externos, o Senado especificamente, a Comissão de Relações Exteriores, mas ele não tem efetividade. Normalmente ali é apenas mais uma comissão para tratar de temas que dizem respeito aos interesses dos parlamentares que lá estão. Normalmente é isso. Teve um presidente da Comissão de Relações Exteriores, que eu tive a oportunidade de ver, os demais eu vi, mas não tinha muito debate que fosse tão substantivo, que tratou seriamente, por incrível que possa parecer para algumas pessoas, Sua Excelência, o senador Fernando Collor de Mello. Ele chegava às 7 horas da manhã, todos os dias, fazia audiências, e discutia os assuntos de política externa. Por quê? Porque como ele foi presidente da República, sabia ele entendia, claro. Ele sabia disso. Voltando agora para a gente tentar entender a questão da OCDE. E um minutinho, professor, que estamos terminando o nosso tempo aqui. Então, 30 segundos eu vou falar. Quando você volta e trata da questão da OCDE, algumas pessoas dizem que a OCDE é o clube dos ricos. Não, a OCDE não é o clube dos ricos. A OCDE é o clube dos sérios. Porque o que a OCDE faz é dizer: sentará à mesa aquele que trata com seriedade determinadas questões que dizem respeito a políticas públicas, dizem respeito à política interna, dizem respeito à austeridade do governo, dizem respeito à forma de trabalhar a educação, dizem respeito à forma de trabalhar o empreendedorismo e dizem respeito à forma de trabalhar com a democracia e a liberdade na sociedade. Qual é a jogada pela qual eles... Por isso que eu disse, é natural que eles vão se afastar. Qual é a jogada de se afastar da OCDE? Porque se for conversar com a OCDE, todo o arcabouço de que está construindo uma política externa para tentar criar uma imagem do Brasil e deste governo vai ser jogada fora, porque a OCDE vai chegar e fazer assim, para não mostrar, vai botar aqui, ó. Essa aqui é a cartilha, vocês não estão fazendo nada. Isso vai ser divulgado para o mundo inteiro. E aí o que faz? Recuemos e vamos tratar daquilo que nos parece mais relevante. O que nos parece mais relevante? O Lula vai resolver o problema da Ucrânia e da fome mundial. Ou seja, o Brasil que está aparecendo mal na foto, de fato, essa conclusão que chegamos nesse nosso primeiro 90 minutos aqui. E, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Daniela Alves por ter estado conosco, o professor Marcelo Suano, muito obrigado por sua participação e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho e, claro, compartilhe esse vídeo com seus